Meus queridos, o meu muito boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos uma vez mais na presença do Senhor. Cheguei há pouco do trabalho e hoje não teve como ir à igreja e eu resolvi tirar uns minutos para uma breve meditação. Nós fizemos isso no domingo à tarde. Era o meio-dia, alguma coisa, quando eu fiz um ao vivo. E algumas pessoas mantiveram contato conosco, mandaram mensagens. Isso me deixa satisfeito e alegre em Deus, sabendo que o Senhor é poderoso para falar, o Senhor é poderoso para consolar, para trazer ao coração do homem e da mulher uma palavra de esperança. E eu quero trazer a você uma palavra que está no meu coração. Já era para ter feito essa live ontem, mas ontem, devido à correria do dia, eu não consegui. Já era tarde e eu preferi deixar para hoje. Então, é um salmo muito conhecido, salmo de número 30, verso de número 5. Diz assim: porque a sua ira dura um só momento e no seu favor está a vida. E a parte interessante do versículo, que é o que eu quero conversar com você um pouquinho nessa noite, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu estou desde ontem meditando nessa palavra, a palavra que eu já preguei por muitas vezes. Quem não conhece esse salmo de Davi? A maioria das pessoas conhecem esse salmo, já leram esse salmo, já ouviram pessoas falar desse salmo. Só que a Bíblia diz que a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. E nas renovações de misericórdia de Deus, a sua palavra também, automaticamente, ela é renovada na nossa vida. E eu fiquei olhando e observando esse texto que diz que o choro pode durar uma noite. Mas o que é o choro? O porquê chorar? Será que Deus, ele se importa com o choro, com as lágrimas de um homem, de uma mulher, ou até mesmo de uma criança? Qual é o significado do choro diante de Deus? Para que ele serve? Para que as lágrimas servem, além de lubrificar os nossos olhos? E eu fico olhando para a Bíblia Sagrada, fico observando alguns textos sagrados, e eu pude entender que foi através do choro que muitas pessoas conseguiram mover o coração de Deus. Porque o choro nada mais é do que uma expressão da alma. Algumas pessoas tiveram o seu cativeiro modificado, transformado por Deus, enquanto choravam. Já no início, bem no início, lá, numa das primeiras dispensações, a patriarcal, um patriarca por nome Abraão, a Bíblia diz que ele teve um filho com uma escrava por nome Agar. Todos conhecem essa história. Mas houve um momento que aquele moço cresceu e o filho da promessa, Isaac, chegou. Começou a haver um problema, uma contenda entre eles. E Sara agora diz a Abraão: olha, não é bom que o nosso filho cresça com o filho da escrava, despede ela com seu filho. E a Bíblia diz que Deus falou com Abraão, mesmo o coração dele tendo pesado naquela hora. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão e disse: olha, ouve o conselho da tua esposa, ouve o conselho da tua mulher, e despede Agar e seu filho, sabendo que ele, por ser teu filho, eu farei dele uma grande nação. A Bíblia diz que Abraão pegou um odre de água, pegou o pão, chamou Agar, chamou seu filho Ismael e despediu-os. A Bíblia diz que eles saíram caminho errante ao deserto, e é claro que muito pouco tempo durou aquela água que havia no odre e também o pão que eles tinham levado para a viagem. Certamente Abraão sabia que aquilo era muito pouco para que
a necessidade que eles tinham. A caminhada deles seria longa. Mas muitas vezes, queridos, nós precisamos exercitar fé. E a nossa fé faz-nos entender que quando os nossos limites cessam, quando a nossa palavra termina, não consegue avançar, quando a nossa mão não consegue mais alcançar aquilo que precisa ser alcançado, quando os limites humanos chegam ao seu fim, os de Deus começam a agir na minha e na sua vida. Abraão sabia que a água iria terminar, que o pão iria acabar, mas Abraão tinha certeza que o Deus que ele servia e que o Deus que havia dito a ele: despede a Agar e a Ismael, porque eu farei dele uma grande nação. Abraão entendeu naquele momento, Deus estava dizendo assim, ó, pode fazer aquilo que a tua esposa está dizendo, porque eu vou cuidar do teu filho, ele não irá morrer, ele se tornará uma grande nação, porque ele é teu filho e eu vou honrar aquilo que eu estou te falando. Mas a Bíblia diz que eles caminharam, mãe e filho caminhou por algum tempo, e logo a água se acabou, o pão se acabou, e Agar, que não conhecia o Deus de Abraão, entenda o que eu estou te dizendo hoje, nem todos conhecem o Deus dos céus e da terra, que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Nem todos conhecem. Muitos ouvem falar, mas não conhecem o poder do nosso Deus. Agar não conhecia, Abraão conhecia. Agar largou o filho debaixo de uma árvore, afastou-se um tiro de arco, e a Bíblia diz que Agar, não menino, Agar começou a chorar. E Deus agora envia um anjo até Agar e disse: Agar, por que tu choras? Deus ouviu a voz, não choro. Deus ouviu a voz do menino e Deus contemplou o choro daquela mãe. Talvez você, mãe que me ouve, você tenha chorado pelo teu filho, chorado pelo teu esposo, chorado pela tua casa, chorado pela tua família, chorado por um problema, chorado por uma enfermidade que está te assolando ou assolando alguém da tua casa. Saiba que, mãe, Deus, Ele contempla o choro, as lágrimas que brotam nos teus olhos. E para aquele menino, Deus ouviu a voz dele. A Bíblia não diz se ele orou. A Bíblia não diz se ele disse assim: Deus, o Deus do meu pai Abraão, me socorre, não me deixe morrer aqui. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia tão somente diz que o anjo disse a Agar: Deus ouviu a voz do menino. Talvez ninguém saiba o que tu esteja falando com Deus. Ninguém conhece a tua oração, a tua petição. Talvez de ninguém você seja conhecido, mas saiba que o Senhor te conhece. O Senhor te contempla. O Senhor conhece o balbuciar dos teus lábios. O Senhor ouve a tua oração e o Senhor vê as tuas lágrimas. Oração são ouvidas, lágrimas são contempladas. E o salmista no Salmo 30 ele disse: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O que o salmista estava querendo dizer com aquilo? Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas, ou para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, sim, há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar, há tempo de alegria, há tempo de júbilo, há tempo onde Deus cessa o choro, aonde Deus vira a página, aonde Deus vem até nós com uma mensagem de esperança, enxugando dos olhos toda lágrima e dizendo: ei, o tempo de chorar passou, porque eu tenho um novo tempo preparado para a tua vida. Mas o choro é importante, o tempo de chorar é importante, precisamos chorar na presença de Deus. Há quem diga que não chora, que é duro. Eu não choro por nada, eu não choro por ninguém, mas na presença de Deus nós precisamos chorar.
Na presença de Deus nós precisamos derramar as nossas lágrimas. Na presença de Deus nós precisamos abrir o nosso coração. Na presença de Deus nós precisamos dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida, e molhar a nossa face com as lágrimas, que é tão somente a prova daquilo que está vindo da parte do nosso coração. E o choro é para todos, é para pequenos e para grandes. Deus disse em Joel capítulo 2 e versículo 28, chorem ministros do Senhor. Vamos ver o que diz Joel? Vamos ver o que disse o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Os ministros do altar, os grandes que Deus levantou, precisam ter diante de Deus a comoção, o espírito voluntário diante do Senhor, em se comover não só pelas suas próprias necessidades, mas pelas necessidades do povo que estão morrendo. Pessoas sem esperança, pessoas sem ter de Deus um alicerce, uma base fortificada. Porque hoje nós vivemos em dias onde isso aqui que eu estou fazendo não é mais feito. Ninguém quer mais pregar a palavra como ela é. Existem muitos movimentos que querem tão somente trazer uma alegria momentânea através do louvor, através de tantas coisas que emotivam a alma, que trazem uma sensibilidade na alma, mas que não trazem diante de Deus uma estrutura, a estrutura para suportar a prova, a estrutura para suportar o vento, a estrutura para suportar os problemas e as dificuldades que a vida muitas vezes nos traz. As pessoas não querem mais pregar a Bíblia como ela é para as pessoas, porque tem medo de perder aquele que está me ouvindo, aquele que está me assistindo, porque o povo não aguenta, o povo não suporta, o povo quer algo que lhe traga tão somente alegria, uma alegria, e de pular, de saltar. Isso é bom, devemos pular, devemos saltar, mas devemos ter na nossa vida a estrutura da palavra, que é o que faz nos vencer no momento da luta, no momento da angústia, no momento do choro, no momento da prova, no momento onde todos podem se afastar de nós, mas se nós tivermos na nossa vida a bendita e poderosa palavra de Deus, nós iremos da parte do Senhor receber sim o milagre que nós precisamos. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela nos dá o norte necessário para que nós possamos alcançar de Deus o milagre que nós tanto precisamos. Então, quer grandes ou quer pequenos, precisamos chorar diante de Deus. Eu sempre fui muito emotivo, eu sempre fui muito chorão. Tenho uma personalidade forte. Sim, tenho uma personalidade forte, mas eu tenho uma sensibilidade muito grande dentro do meu coração. Eu choro muito fácil. Davi era um homem que também tinha essa emoção, essa sensibilidade dentro do seu coração, e ele chorava, ele se comovia, ele se entregava a Deus de uma forma muito espontânea. Quando ele trouxe a arca da aliança, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, ele saltava, ele cantava, e muitas vezes você vai ver ele derramando a sua alma diante do Senhor, chorando na presença de Deus. Por quê? Porque ele também era um homem emotivo, um homem que dava vazão e lugar, aleluia, para a presença do querido e amado Espírito Santo. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande, eu vejo isso por onde passo, de ver pessoas chorando, de ver pessoas se entregando a Deus, rasgando a sua alma. Certa vez Deus disse: rasgai não as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração diante de mim. E é isso que muitas vezes nós precisamos, rasgar a nossa alma, o nosso coração, e permitir uma entrega total na presença de Deus, entendendo que o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que tem na sua mão o tempo. Você não vai conseguir ver, a câmera não pega, mas aqui, vamos ver se eu consigo. Nós temos um relógio.
relógio digital que nós compramos aqui para o nosso estúdio. E esse relógio, ele reflete, ele nos traz o tempo, a noção do tempo, quer seja por segundos, por minutos, por horas, por meses ou por anos. E Salomão disse: existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E eu prego para alguém nessa noite que está vivendo o tempo do choro, o tempo da angústia, o tempo das lágrimas, o tempo do sofrimento, o tempo que parece que o céu se tornou de bronze. Você tenta, você luta, você insiste, mas parece que nada dá certo. Ei, tudo é um tempo. Tudo é um tempo. Entenda que existe um tempo. Mas que esse tempo de choro, de tristeza, de angústia, de céus cerrados, de oração que parece que não chega na presença de Deus, resposta que não vem, esse tempo irá passar. Os céus irão se abrir. Para quem conhece Bíblia vai ver que Daniel era um homem segundo o coração de Deus. Deus fez menção de 3 homens na Bíblia. E entre os 3 homens que Deus fez menção, Deus fez menção de Daniel. Ainda que Daniel estivesse aqui, disse Deus, ele não poderia evitar a destruição que virá sobre Jerusalém. Olha só a condição que este homem tinha diante de Deus. Mas a Bíblia diz que ele orou e jejuou por 21 dias. E por 21 dias ele não obteve resposta. Por quê? Porque havia uma guerra no mundo espiritual. Havia uma guerra entre ele e entre os céus de Deus. No segundo céu, o céu da batalha, o céu dos confrontos do mundo espiritual, Deus havia determinado resposta e o anjo Miguel havia vindo com resposta, ou o anjo havia vindo com resposta. Mas a Bíblia diz que essa resposta foi barrada nos segundos céus, nos céus das lutas espirituais, das brigas, das batalhas entre anjos e demônios, entre Deus e o próprio diabo. E a Bíblia diz que Daniel passou 21 dias sem obter resposta. Até que a Bíblia diz que Miguel foi colocado em cena, foi chamado para batalhar. E aquele anjo pôde ultrapassar aquela barreira espiritual e chegar até Daniel para trazer a resposta que Deus já havia determinado desde o primeiro dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, a tua oração já foi ouvida. O teu problema diante de Deus já está resolvido. Pode não estar resolvido para você, está resolvido para Deus. Deus já vê você como um vitorioso. Deus não está vendo você como uma pessoa que está enfrentando problemas e dificuldades. Deus te olha não como um caído. Deus te olha de pé. Deus te olha não como um vencido. Deus te olha como um vencedor. Por quê? Porque Deus já determinou. O mundo espiritual é algo que, se as pessoas pudessem entender, eles dariam mais valor a este mundo e se entregariam mais para Deus, buscariam mais a presença de Deus, orariam mais ao Senhor, porque o mundo espiritual é real. Existe Deus, existe anjo, mas existem muitos demônios trabalhando para que a tua vitória não chegue até você e para que você não alcance diante de Deus aquilo que você precisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu prego nesta noite e eu prego para você que me ouve. Ei, Deus já determinou a tua vitória, o choro vai passar, sabe por quê? Porque a alegria vai surgir e ela vai surgir numa manhã tão linda, aonde o sol vai brilhar, aonde uma atmosfera preparada diante de Deus vai surgir diante de você e Deus vai entregar para você um milagre que você precisa. Então eu te digo nessa noite, eu preciso encerrar, as nossas lives precisam ser rápidas, curtas e objetivas, mas deixa eu concluir a mensagem que eu prego a você. Confia em Deus e confia em Deus. Saiba que o teu Deus sabe que as tuas forças já se acabaram, que você precisa
precisa de socorro e que você precisa de um milagre. E Ele não te abandonou, não. Ele te conhece, Ele conhece o teu problema, Ele sabe onde você mora, Ele conhece o endereço da tua casa, o número da tua casa, Ele sabe quantos quartos existem nela. Ou se não existe quarto, você mora numa peça pequena, aonde muitas vezes você diz: Deus, até quando? Ei, virá socorro de Deus para você, virá da parte de Deus um milagre para a tua vida. Mas eu trago esta palavra para que você entenda: é necessário confiar em Deus e não desistir, aleluia, diante das provas e das adversidades que surgem diante dos nossos caminhos. Você já pensou se Daniel desistisse naquele período de 21 dias? Se ele tivesse desistido do propósito que ele estabeleceu diante de Deus? Se ele tivesse desanimado porque já faziam 21 dias e ele não havia recebido da parte de Deus o milagre, ele teria perdido a sua bênção. Por quê? Porque o anjo estava numa atmosfera espiritual, guerreando com os demônios, com o príncipe da Pérsia, diz a Bíblia, para trazer até ele a vitória que ele precisava. Então entenda, esse choro vai passar. Esse momento, ele vai embora. Um novo cenário diante de Deus, diante de ti, Deus está preparando. E vai ser um cenário de bênção, de vitória, aonde o Senhor irá te abençoar de uma forma tão grande, que as pessoas vão olhar para ti e vão dizer: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Como pode ele estar dessa forma, se eu conheci ele lá daquela forma? Muitos podem dizer assim: ele não irá vencer, ele não irá conseguir. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida nessa noite. Você irá conseguir, porque Deus tem um projeto e um propósito na tua vida. Você não vai ficar prostrado. Aqueles que dizem que você não irá vencer vão ser os mesmos que terão que olhar para você e reconhecer que em você existe um Deus que pode todas as coisas. Por isso, não desanime, não desista. Confie no teu Deus. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais, ele tudo fará. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero unir as minhas forças às tuas que estão tão fragilizadas e são tão pequenas nesse momento, para que você entenda que Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. E eu quero orar com você. E este que quer orar com você é alguém que Deus tirou de situações que pessoas olharam e diziam: ele nunca mais vai se erguer, ele nunca mais vai obter vitória, ele nunca mais vai chegar aonde um dia ele já esteve. E eu quero dizer para ti que eu já obtive. Perdi muita coisa, porque existe um tempo determinado. Mas o Deus que me fez promessas foi o Deus que multiplicou todas as minhas perdas. Tudo que eu perdi, Deus me devolveu com juros e correções. Eu tenho muito mais do que um dia eu tive. E quando eu falo isso, eu não falo só de dinheiro, de vida material, não. Nesta área, Deus também me abençoou. E hoje eu sou um homem próspero. Mas eu falo de vida com Deus. Eu falo de fé, de esperança, de certeza de salvação. Eu falo de sonhos que Deus está realizando, de projetos que Deus está escrevendo nos anais da eternidade e está trazendo para os meus dias. Para que não só eu seja um homem abençoado, mas que através da bênção que Deus tem me dado, você seja abençoado. E tenha certeza de uma coisa: esta voz que hoje você ouve será a voz de Deus aos teus ouvidos por muitas vezes. A rádio, esse estúdio que você vê aqui, não está
plenamente em funcionamento ainda. Eu acredito que até quinta, sexta-feira dessa semana, até o dia 30 é o máximo que nós estabelecemos. 30 de março do ano de 2024, esse estúdio vai estar em pleno funcionamento. Rádio Resgate de Vidas.net. Esse Facebook que você me vê, Evangelista Emerson Silva, Projeto Resgate de Vidas. E nós estaremos aqui com uma programação de hinos, de palavra, de meditações. E por muitas vezes você irá ser tocado por Deus. Por muitas vezes Deus irá falar contigo. Pessoas irão ser curadas. Pessoas irão ser libertas através desta voz que hoje você ouve e desta imagem que hoje você vê. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que cura. É o Deus que liberta, é o Deus que transforma e é o Deus que prepara o homem para ir morar no céu. Então, fique tranquilo, descanse no Senhor. Abraão sabia que a água do odre do menino iria acabar. Abraão sabia que os poucos pães que ele colocou na sacola iriam se findar. Mas Abraão, quando despediu Agar e Ismael, Abraão sabia que o Deus da provisão, que do deserto faz brotar água, Deus sabia que do deserto, Abraão sabia que o Deus que ele servia poderia fazer brotar água do deserto e trazer aquele menino e aquela mulher a provisão que eles precisavam. Abraão sabia que esse Deus estava entrando em cena. E eu vou orar por você agora. E o Deus que eu sirvo, eu vejo que muitas pessoas estão ali ao vivo, me ouvindo, me vendo. Eliseu Furtado, Nair, Tatiane Silva. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Talvez você, como eu, não deu tempo de você chegar na igreja. Mas não é porque você não chegou na igreja que Deus não vai alcançar você. Deus está te alcançando com esta palavra nesta noite. E o Deus que eu sirvo vai entrar em cena na tua vida. Não importa o deserto que você esteja enfrentando. O Deus que nós servimos faz brotar água até da rocha, quanto mais do deserto. Por isso, eu não sei onde você está, eu não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando. Eu só sei de uma coisa: o Deus que nós servimos é poderoso para te arrancar dessa situação, para curar esta enfermidade, para repreender estes demônios e para fazer você um homem livre, uma mulher livre, cheia de Deus, cheia de esperança. E não só essa esperança para você, mas essa esperança que será gerada em você, você se tornará uma fonte, um manancial de águas, para que outros sejam alcançados através da tua vida. Vamos orar a Deus, diante desta palavra e diante desse Deus, e saiba que o Senhor é poderoso para transformar a tua história. Teu casamento está destruído, a tua casa está destruída, os teus filhos não se entendem, as portas se fecharam. Ei! O Deus que nós servimos é um Deus que abre porta. E as portas que Deus abre, querido, se Deus fechou a porta para ti, deixa eu te dizer uma coisa: não existe quem te tire da mão de Deus. Tu vai precisar passar o processo. Agora passe o processo na presença de Deus. A Bíblia diz assim, ó: a porta que eu fecho, ninguém abre. Se Deus fechou uma porta para ti, não existe quem possa abrir essa porta. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Agora saiba de uma coisa: você enxerga daqui ali, ó. O teu Deus enxerga lá na frente. Se Deus fechou uma porta, não era por ela que você deveria passar. Deus vai te abrir uma outra porta. E a porta que Deus abrir, se cumprindo o versículo daquilo que Deus falou: a porta que eu fecho, ninguém abre. Mas a porta que eu abro, ninguém fecha. E esta porta irá se abrir para você. E o milagre irá acontecer para poder e para a glória do nome do Senhor. Oramos a Deus. Eu quero orar por você.
Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua família. Se existe alguém que está sendo perturbado por demônios, eu quero orar por você também nesta noite. Porque eu creio que o meu Deus é o Deus que liberta. O meu Deus é o Deus que liberta. E sabe o que é que liberta? É o poder da palavra. O poder da palavra te liberta. O poder da palavra te transforma. O poder da palavra te levanta. O poder da palavra faz gerar em você, aleluia, aquilo que você precisa na presença do Senhor. E nós estamos diante do poder da palavra de Deus. Eu quero orar com você nesta hora. Querido Deus e eterno Pai, eu oro a Ti nesta hora, Senhor. Eu oro a Ti porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu oro a Ti e eu sei que a minha voz está chegando dentro da casa deste homem, dentro da casa desta mulher. Alguns estão me acompanhando, Senhor, e não só estão ouvindo a minha voz, mas estão vendo essa imagem gerada pelo Facebook, porque nós estamos ao vivo nesta live. E eu quero agora, Senhor, que pelo poder do Teu nome, Tu visite esta casa, visite este homem, visite esta mulher. Se existem espíritos imundos, Senhor, que estão perturbando esta casa, eu quero repreender agora, demônio que me ouve, eu te repreendo agora, e eu declaro vitória de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Oh, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, que portas sejam abertas, em nome de Jesus, que o vento seja cessado agora, em nome de Jesus, que esse mar revolto da vida deste homem, da vida desta mulher, sobre esta casa, sobre esta família, seja agora, Senhor, traga tranquilidade, paz, serenidade para a vida e para esta família. Nós declaramos vitória, nós declaramos vitória, nós declaramos vitória, Senhor. Oh, aleluia! Deus, a Tua palavra diz que existe um tempo determinado pelo Senhor para todas as coisas. E eu quero agora, Senhor, profetizar pela Tua palavra que o tempo do choro está chegando ao fim, que o tempo da angústia, que o tempo do sofrimento, que o tempo que nada dá certo, vai chegar ao fim. Eu lanço sobre este homem uma palavra de esperança. Eu lanço sobre este homem uma palavra de fé. Eu lanço sobre esta mulher uma palavra de vitória. Os demônios irão bater em retirada. E os anjos do Senhor, sim, os anjos do Senhor, que acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, irão trabalhar por esta casa, trabalhar por esta família, trabalhar por esta mãe, trabalhar por este pai, irão trazer sobre ele vitória, alegria, satisfação na alma, irão fazer com que aquilo que não prospera torne-se próspero. Que esse saco que parece que é furado, coloca em cima e parece que vai embora por baixo, que nada dá certo, que as contas não conseguem ser pagas, dívidas que não conseguem ser quitadas, eu profetizo que elas serão quitadas sim. Esse dinheiro será multiplicado por Deus. Essa saída, essa vertente que parece que nada dá certo, que parece que o dinheiro não é multiplicado, nada é suficiente para ele nem para ela, tudo que entra vai embora. Ei, eu profetizo sobre esta casa que o dinheiro irá ser abençoado por Deus, e que o pouco que entra será transformado em muito. O pouco que entra será por Deus abençoado, para que dívidas sejam pagas, para que propósitos sejam estabelecidos,
para que aquilo que entre seja o necessário, aleluia, mesmo que seja pouco na mão do homem, mas o pouco que existe na mão do homem, quando entregue na mão de Deus, o pouco se torna muito, e o milagre de Deus acontece na vida do homem, na vida da mulher. E é por isso que eu oro, Senhor, com certeza, que o Senhor irá multiplicar o azeite na vida dele, o azeite na vida dela, e esse azeite multiplicado será o suficiente para pagar dívidas, pessoas endividadas, problemáticas, pessoas que não conseguem sair do vermelho. Nessa noite, Senhor, eu declaro sobre ele vitória de Deus, a multiplicação de Deus, a multiplicação no celeiro, a multiplicação, aleluia, daquilo que entra, para que o milagre aconteça e o nome do Senhor seja glorificado. Você, empreendedor, você que trabalha como empregado, o teu salário se tornará suficiente. Do pouco Deus fará muito. Deus irá multiplicar na tua vida. Deus irá fazer com que você seja um homem abençoado. Os buracos, as lacunas irão ser aparadas, fechadas. E Deus irá abençoar, aleluia, na tua vida. Através desta palavra, Deus irá multiplicar. Deus irá fazer você prosperar. Mas saiba que existe coisas na nossa vida que precisam acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez o que você esteja passando, o momento que você esteja enfrentando, seja necessário para que diante deste momento, desta prova, desta luta, você encontre Deus da forma que Ele é. Eu preguei domingo, falei na live de domingo, e eu falei sobre Jó. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Existem situações que te aproximam de Deus e fazem você ter uma experiência linda e maravilhosa com aquele que tudo pode. Por isso fico com essa palavra. Eu não sei quando trarei novamente uma palavra em uma live como essa, talvez na sexta-feira ou no sábado, mas essa palavra irá gerar em você força, fé, certeza que o teu Deus está bem perto e que quer com toda certeza te abençoar. Por isso, você que chegou agora na live, ela vai ficar gravada. Ouve ou veja tudo aquilo que eu falei através desses minutos que aqui nós estamos. E com toda certeza, Deus tinha e tem uma palavra para o teu coração. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre ti e te traga paz. E até uma próxima oportunidade que Deus assim nos conceder para falar um pouquinho mais da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus, em nome de Jesus.